O que acontece quando uma empresa gigante chega e basicamente reconstrói uma cidade? Hoje, a gente vai mergulhar numa história real sobre progresso, poder e o custo humano que fica para trás quando uma comunidade inteira é transformada pela lógica de uma corporação. Pois é, vamos começar por aqui. Essa fala de uma ex-moradora já dá a dimensão do que estava em jogo, né? Não estamos falando só de economia ou de indústria. Estamos falando de lares, de vidas. Olha, o que aconteceu lá tem até um nome técnico: empresarização do espaço. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás ela é bem direta e, para ser sincero, um pouco assustadora. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? É basicamente o seguinte: é quando o planejamento de uma cidade para de pensar nos seus moradores e passa a servir a uma única empresa. As decisões mais importantes passam a ser tomadas com base no lucro, e a cidade, aos poucos, começa a funcionar como se fosse uma filial dessa empresa e não mais como um lar. E para a gente entender isso na prática, nossa história nos leva para um lugar com uma identidade muito forte, uma história bem profunda. A gente vai para São José do Norte, lá no extremo sul do Brasil. Imagina só. Por séculos, São José do Norte viveu no seu próprio ritmo. Era uma vida totalmente conectada com o mar, com a terra, uma comunidade muito unida, sabe? Com laços que vinham de gerações. Só que tudo isso estava prestes a mudar. E de um jeito bem drástico. E aí, de repente, tudo muda. Chega uma promessa. A promessa do progresso, vendida como a grande chance para o futuro daquela cidade. E essa promessa tinha um nome e um tamanho. Um projeto industrial, assim, gigantesco. Um estaleiro novinho em folha para construir plataformas de petróleo. Isso tudo fazia parte de uma estratégia nacional maior para expandir a indústria naval do Brasil. A ideia foi vendida quase como uma salvação, sabe? A solução para todos os problemas, a saída para uma suposta estagnação. E a comunidade, claro, cheia de esperança por empregos, por crescimento, abraçou o projeto com um otimismo enorme. Só que a realidade que veio depois foi bem mais complicada do que o prometido. E aí fica a pergunta, né? Qual foi o preço real de todo esse progresso anunciado? Olha só este gráfico. Ele é a imagem perfeita do que a gente chama de ciclo de boom e quebra. Os empregos prometidos, eles vieram, sim, e com força total. Mas olha a velocidade com que eles foram embora, quase na mesma rapidez. O que ficou para a cidade foi um rastro de instabilidade, tanto econômica quanto social. E uma parte desse preço foi bem literal, bem físico. Para construir o estaleiro, uma comunidade inteira, um bairro chamado Vila Nova, teve que ser literalmente apagado do mapa. Esse processo foi muito tenso. Eram 45 famílias, e entre elas uma comunidade tradicional quilombola. As negociações foram difíceis, com muitos moradores se sentindo pressionados a aceitar os acordos. E pior, sentiram que não foram consultados direito, como mandam as leis. No fim das contas, a comunidade foi espalhada. Aqueles laços de vizinhança, de família, construídos por gerações, foram simplesmente rompidos. E essa fala aqui resume tudo. É o custo humano que não entra em nenhuma planilha de lucros e perdas, sabe? A saudade dos vizinhos, daquela harmonia. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum, nenhuma indenização consegue comprar de volta. Mas o impacto não foi só na vida social das pessoas, ele foi físico, deixou cicatrizes visíveis, assim, na cara da cidade. É só olhar para essa comparação. A mudança na paisagem foi brutal. Antes era uma cidade histórica, baixinha, depois um horizonte dominado por essa estrutura industrial gigantesca. O estaleiro não só chegou no cenário, ele dominou tudo. Virou um lembrete constante de aço e concreto, visível de qualquer lugar, da nova realidade que se impôs ali. E não foi só a paisagem. A própria infraestrutura da cidade não aguentou o tranco. O tráfego pesado de caminhões para o estaleiro começou a causar danos nas casas dos moradores. Pensa no desespero ver as paredes da própria casa começando literalmente a rachar por causa do peso desse progresso. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Vamos ampliar o foco, porque a história de São José do Norte, ela não é um caso isolado. Ela se encaixa num quadro muito, mas muito maior. O que a gente viu acontecer em São José do Norte é um exemplo clássico do que se chama de capitalismo dependente. De um jeito bem simples, é quando o desenvolvimento de um lugar não é pensado para a população local. Ele é moldado para servir aos interesses de grandes empresas e de mercados que muitas vezes estão do outro lado do mundo.
E esse é um padrão que, infelizmente, se repete. É o chamado neoextrativismo. Muitas vezes, isso leva ao que se chama de racismo ambiental, porque os impactos mais pesados quase sempre caem em cima das comunidades mais vulneráveis. A lógica é cruel. Os lucros são privados, mas as perdas, os riscos, esses ficam para todo mundo pagar. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma pergunta que é fundamental. A história de São José do Norte meio que nos obriga a parar e pensar. Quando a gente fala em desenvolvimento, estamos realmente perguntando desenvolvimento para quem?